aí em estado de oração, independente dos métodos, independente da espiritualidade, mas sobretudo na nossa assembleia carismático pentecostal, Deus vai responder. Vai responder em forma de dons, em forma de manifestações. E Deus justamente não dá toda a direção que ele tem para aquela oração a uma única pessoa, mas dá várias, justamente para que ninguém se arrogue autor da atmosfera de comunhão. Um profetiza, outro também, um tem uma visão, outro tem uma palavra, outro ministra uma parte, e assim se faz toda aquela reunião. Ou seja, o sucesso da reunião depende daquilo que Deus deu a todos, não dá tudo a uma única pessoa. Isso corrige a arrogância ou a soberba da igreja, para que ela não caia em soberba. Vamos dar aqui uma rápida definição dos carismas, por uma razão de método, embora eu tenha dito que os carismas não se restringem à lista de 9 carismas, por uma razão de recorte aqui, senão nós ficaríamos muitas horas tratando de todos, mas por uma questão de recorte metodológico, nós vamos falar só dos 9 carismas da lista de São Paulo. Antes de passar o slide, eu vou pedir de novo a você que está assistindo que feche o microfone da transmissão. Tá? São muitas pessoas, às vezes a pessoa saiu um pouco, entrou e esqueceu de fechar o microfone. Por favor, feche o microfone para que não fique dando eco na sala do Zoom em que está sendo transmitido. Pois bem, nós temos um bloco de dons que são os dons de significação, ou de ação. O primeiro carisma, irmãos, fundamental para o sucesso e a validade, validade não, para o sucesso, para a eficiência dos outros carismas, é o da fé, o carisma da fé. Não a virtude teologal, essa tem outra função. Mas o carisma da fé, qual é a definição do dom carismático da fé? Uma sobrenatural certeza, diz aí o slide, indubitabilidade, não ter dúvida. Sem a fé, os outros carismas não funcionam. Eu diria, sob essa perspectiva, que ele é anterior até ao dom de línguas. Por quê? Porque do carisma da fé depende o funcionamento dos demais. A pessoa começa a orar em línguas, e aí ela não tem fé. Ela fica se perguntando, mas isso sou eu ou é o Espírito? É coisa da minha cabeça ou é Deus? Isso sou eu que estou imitando os outros ou é dom de língua? Não, enquanto você ficar pulverizando a manifestação com as dúvidas, o dom não se manifesta. Tem que ter a fé. Eu vou soltar a voz, eu vou soltar a língua e Deus vai orar. Acabou. Fé. Dom carismático da fé. Eu estou sentindo uma palavra aqui, mas eu não sei se vem de Deus. Mas escuta. Quando você está em casa, sentado no sofá, aí você lembra assim, nossa, tem um boleto para pagar amanhã. É um pensamento, não vem? Você não fala nada, vem um pensamento. Nossa, tem um boleto para pagar amanhã, não posso esquecer. Quando vem esse pensamento, você fica pensando, nossa, mas esse pensamento que veio agora é de Deus ou é meu? Quando é seu, você tem certeza que é seu, porque é você que está pensando. Ora, se na oração vem um pensamento e você está com dúvida, então provavelmente ele não é seu. Porque se fosse, você não teria dúvida. O que é nosso, nós conhecemos.
Se está aqui e eu não estou reconhecendo, então não é meu. Agora, o que vai determinar no fim das contas? A fé. Você tem fé? Estou orando aqui e vem uma palavra na qual não estava pensando, não estava meditando, nós não escutamos na pregação, simplesmente ela vem, a imagem vem, a palavra vem, a sensação surge. Então, sem a fé, fica tudo preso na pessoa. Para usar a linguagem pentecostal, né? A pessoa fica engolindo o rolo. Bem, a palavra não é o rolo que descia do céu, né? Aí Deus dá o rolo lá na sua alma, aí tá lá o rolo, você não desenrola o rolo, engole ele. Vai dar uma dor de barriga terrível engolir rolo dos outros. Se Deus dá uma palavra para o irmão, para passar para mim, o irmão tem que passar para mim. Não pode engolir rolo, desenrola, abre o rolo da escritura, o rolo da revelação. Então, se a pessoa não tem fé carismática, os outros dons nenhum funciona. Mas o irmão está doente, eu vou orar e pedir cura em nome de Jesus. E se Jesus não curar e ela ficar chateada comigo? Ora, você vai pedir em nome de Jesus, não é? Então, se ele não curar, o problema é dele. O problema não é meu. Ele não quis, irmã, ele não quis. Eu pedi em nome de Jesus. Mas você fica com dúvida, segura o dom, ele não vai se manifestar nunca. Aliás, existem esses dons de manifestação estética mais extraordinária, que se não tiver a ousadia de ir lá e fazer, eles não vão se manifestar nunca. Como nós vamos saber se temos o dom de cura? Orando por pessoas doentes, senão eu não vou saber nunca. Fica pedindo dom, pedindo dom, pedindo dom. Mas não ora por ninguém doente? Olha, irmão, nós vamos orar e nós vamos pedir cura. Vamos pedir cura. Se Deus não curar, não curou. Simples assim. Mas nós vamos pedir a cura. Impor as mãos e pedir. Só esses dons aqui já dariam muita formação, né? Então, pedir cura. Gratia sanitatum é o termo técnico para dom de cura na teologia. A cura pode ser física, psíquica ou espiritual. Então, o que nós chamamos de libertação no ambiente carismático, pentecostal, libertação é um tipo de cura. Libertação é uma cura espiritual. Quando o mal que assola a pessoa tem origem espiritual demoníaca. Então, ela precisa de uma cura no espírito, ou seja, ser liberta desse mal. Porque alguns perguntam, daí libertação onde fica no panorama dos carismas, já que Paulo não cita libertação. Fica situado no dom de cura. Libertação, a cura psíquica, ou seja, da alma. Já vimos isso ontem, né, na antropologia. Tudo que diz respeito a emoções, memória, lembrança, trauma, recalque, fobia. Tudo isso são curas interiores. Veja, com exceção da cura espiritual, as outras curas poderiam ser pleiteadas por meios humanos. Não se trata de elas serem incuráveis. Uma pessoa pode se curar de um trauma com terapia. Agora, o dom de cura interior significa, pelo poder do Espírito Santo, que levaria anos de terapia, Deus, com o poder da oração, encurta aquilo num retiro, numa oração, às vezes em semanas, a pessoa participando de um evento, um retiro, atendimentos de oração com imposição de mãos. Ela alcança a cura que demoraria, às vezes, com anos de terapia. Não desmerecendo a terapia, obviamente. Mas o Senhor pode antecipar esse processo de cura. Assim como a cura física. Muitas doenças são curáveis com tratamento. Mas o Senhor pode curar numa oração, com imposição de mãos. Eu conheci uma comunidade nos Estados Unidos, comunidade Aleluia.
São irmãos muito queridos, muito, muito preciosos. Lá eles têm, é uma comunidade de vida, né? Eles já têm 45 anos. Eles são do início da renovação nos Estados Unidos. E é uma comunidade ecumênica, como quase todas nos Estados Unidos. Evangélicos e católicos moram juntos nas comunidades carismáticas. Lá faz parte da regra de vida da comunidade. Qualquer irmão que estiver enfermo, antes de ir para o hospital, para o médico, deve primeiro receber oração de imposição de mãos. Só vai se o Senhor não curar. É padrão. A maioria das vezes não cura, né? Tem coisa que precisa de um analgésico, não custa nada, mas também não custa nada impor as mãos. O filho está com febre, impõe as mãos primeiro, ore, repreenda a febre. Não curou? Bom, não tentarás o Senhor teu Deus, leva no médico, é óbvio, mas ora. Essa comunidade, ao longo de 45 anos, já fez experiência de 3 ressuscitações de cadáver. Irmãos da comunidade que morreram, faleceram em casa, faleceram dormindo ou alguma enfermidade. Primeiro se ora e pede a ressuscitação. Se Deus não devolver o irmão, como fez tantas vezes no Novo Testamento, aí a gente chama funerária. E eles têm os relatos, tem tudo, tem até no YouTube o testemunho deles lá. Dos 3 que foram ressuscitados, 2 já morreram de novo. Aí não voltaram. Faz tempo já. Mas nós vimos que os carismas são sinais. São sinais. Naquela ocasião, o Senhor deu o sinal. Então, morreu um irmão, primeiro impõe a mão e pede a ressuscitação. Eu já tive a ocasião de impor as mãos sobre 3 defuntos. Assim, que não esteja já no caixão, coitado, cheio de algodão. Eu fico imaginando, se ele acordar aqui com esse monte de algodão, vai morrer de novo, sufocado. Mas eu já tive a ocasião de entrar no necrotério e eu pedi, nenhum levantou ainda, mas eu sei que um dia Deus vai levantar um defunto na minha frente. Ah, vai. Pedir, irmãos. Por que não tem mais sinais? Essa nostalgia carismática, essa nostalgia pentecostal, por que não tem mais sinais? Porque a gente não pede, não tem fé carismática. Vamos impor mais as mãos, orar. E existem, então, curas, e não só curas, mas tantos outros feitos que sobem por patamar dos milagres. Tá? Existem 3 categorias de milagres. O milagre conatural, o milagre contranatural, o milagre supranatural. O que seria o conatural? Seria, por exemplo, as curas de doença. Doenças tratáveis. Reparem, irmãos, todo tipo de cura, de alguma forma, é um milagre. Milagre no conceito primordial de que é um feito sobrenatural. De que naturalmente não se dá. Então, uma pessoa que é curada de uma gripe. Bom, remédios curam gripe. Não é uma coisa de outro mundo. Mas sumir com uma imposição de mãos e uma oração não deixa de ser um milagre. Então é conatural, é a ação de Deus com a ação da natureza, algo que a natureza conseguiria sozinha, mas com um transcurso maior de tempo. Sozinha a pessoa se curaria de gripe, ou orar para fazer chuva parar. Isso nós já fizemos muito no monte, orando em monte. Né? Os irmãos estão ali, lembra? Está chovendo, vamos descer? Não, vamos orar primeiro. Se Deus não parar a chuva, aí a gente desce. E Deus para a chuva. A chuva ia parar cedo ou tarde? Ia. E não fica chovendo, a não sei que seja o dilúvio de Noé. Mas uma hora ia parar. Agora, parar exatamente porque oramos, então, conatural. É a aceleração de um processo natural. Agora, o contranatural é quando se altera a dinâmica de um sistema natural, contrariando o seu curso. Ou seja, um exemplo, uma pessoa andar sobre a água, no caso de Jesus e depois de Pedro. É fato que as pessoas andam. Então, andar não é um milagre. Agora, andar sobre uma superfície sobre a qual é impossível, então isso é
a natureza. Contra a natureza. É algo natural ocorrendo, mas numa circunstância impossível. Então, andar é natural, mas andar sobre a água, não. Agora, o milagre mais estapafúrdios, mais estarrecedores, vamos assim dizer, são supranaturais. Não há nada de natural naquilo que ocorre. Então, um exemplo ali de um morto reviver. Não, é natural que o morto se decomponha. Não tem nada de natural e não haveria nenhum processo natural que fizesse o corpo voltar à vida. Agora, o corpo voltar à vida, isso é supranatural. Certo? Vou passar aqui. Agora, as graças de cognição, né, dons de conhecimento, a palavra de ciência, ou sermociência, né, que seria o dom de receber pelo Espírito Santo um conhecimento de coisas passadas ou presentes nos irmãos. Né? Algo que aconteceu, algo que ocorreu. Olha, aqui um irmão que tropeçou ontem e quebrou o dedo. Isso foi algo que aconteceu ontem. A pessoa tem a revelação. Olha, alguém entrou aqui com uma coceira no cotovelo esquerdo. Não, isso é revelação. Geralmente para que haja curas, geralmente para que haja consolação, direção. Nós temos bastante experiência já com isso. O discernimento dos espíritos é o dom de discernir a natureza de uma coisa. É o dom de discernir. Por exemplo, a pessoa cai no chão e começa a berrar. Irmão, assim como nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que berra é cão. Eu costumo dizer, caiu no chão, tá berrando. Olha, pode ser cura, pode ser frescura, pode ser unção. Eu não falei de toques divinos? Pode ser unção também. Não, imagina, a pessoa cheia do Espírito Santo vai gritar, filho, então você não é carismático. Que mundo que você tá? A pessoa cai no chão e gargalha. Olha, eu já vi muito isso, né? Na minha paróquia a gente não tem os parafusos na cabeça quando a gente ora. Então, às vezes as pessoas começam a orar e quem é de fora vai lá chamar a padre, tem uma pessoa endemoniada ali. Aí você vai ver, meu Deus, a pessoa está orando. Ela só está orando. Não tem discernimento dos espíritos. Porque ela está presa aos padrões, né, de legalidade a que eu me referi há pouco. Agora, a palavra de sabedoria é o dom de saber o que fazer, tanto com discernimento como com a palavra de ciência. Exemplo, fui orar numa casa. A família estava reunida. Aí Deus deu a palavra de ciência. Esse homem está botando chifre nessa mulher. Palavra de ciência. Discernir que realmente era Deus falando, discernimento dos espíritos. Agora, o que fazer com essa revelação? Né? Vai soltar ali, vai virar uma bomba atômica, né? Soltar ali na hora. Então, a palavra de sabedoria é o dom do que fazer. O espírito vai dizer, cala a boca, fala depois, diz dessa forma, só reza. É Deus que vai mostrar. Palavra de sabedoria. Não vai dar para nos demorar muito aqui, até porque nós já falamos bastante sobre o dinamismo desses dons, né? A escuta, como você receber visões, palavras, etc. E veja, às vezes o sermosciência, né, em latim é scientia, né? Palavra de ciência. Não é porque é palavra que vem necessariamente na mente. É palavra no sentido de comunicação de Deus. Muitas pessoas têm palavra de ciência no que se refere aos outros, com sensações físicas, né? Sensações físicas. Eu oro pelo Renato, ponho as mãos sobre ele, aí começa a me dar uma dor na costela, e dói a costela toda. Mas eu estava bem, pus a mão no Renato, começou a me dar dor na costela.
Então eu pergunto, irmão, o irmão está sentindo uma dor aqui? Tô com gases desde de manhã, então Deus vai libertar o irmão agora do gases. É um exemplo, né, que eu estou inventando. Às vezes você sente no seu corpo. Ou então o Senhor dá de você orar por alguém, né? Aparece, você está na sua oração pessoal, isso é próprio para os irmãos e as irmãs que são chamadas pelo Senhor para uma vida de intercessão. Que intercessão não é só um ministério organizado, né? É uma atividade espiritual. E alguns o Senhor chama. Você está lá lavando louça, varrendo um chão, vem um irmão na sua mente. Aí você começa a orar por ele. Ali, varrendo a calçada, o quintal. Aí você sente dor de cabeça, dor na nuca, dor nas costas. Coisas relacionadas à vida daquela pessoa. Que às vezes só no contato com ela você vai saber. Dor nas costas, pode ser que o irmão está carregando um fardo, um sofrimento. Dor de cabeça, pode ser que o irmão está passando uma preocupação muito grande, buscou a Deus, e aí o irmão orou a Deus, Deus acionou os outros irmãos para interceder. Isso é a comunhão dos santos. Isso é a comunhão dos santos. Então isso é normal, né, irmãos? Para quem vive em comunidade, ficar sentindo as lasqueiras do outro. O outro se lasca, nós lasca juntos. Eu me lasco, você se lasca e nós fica tudo. E vamos tudo junto. A gente sofre junto e vamos para o céu junto. E é tudo junto. Igual arroz papa. Né? Ele é canção nova. Juntos somos mais. Assim. Vamos passar aqui, irmão. Isso é comunhão. Tudo bem, agora, os dons da vocalização, as graças da vocalização, são aqueles que realmente necessitam de voz, goela, língua, para acontecerem, senão... Então, profecia é comunicação divina, tanto para falar coisas futuras, como no modo como se expõe, no modo. Eu estou preparando um curso só sobre profecia. Né? Vai ter aí umas 12 aulas. Então, meu cérebro está fervendo aqui, mas eu não posso me demorar a falar muito sobre esse assunto. A profecia, irmãos, muitos se perguntam, por que não vemos mais profecia? Porque as pessoas não querem profetizar. Não querem. Não é que Deus não dá. Porque quando você recebe palavras de ciência... Você pode comunicar a palavra de ciência de duas formas. Ou narrativamente ou profeticamente. Então, vamos supor. Vamos aqui em oração. Aí Deus me mostra na oração que a comunidade está pensando em comprar um terreno. É um exemplo. A comunidade está pensando em comprar um terreno. Tá. Eu posso comunicar isso de duas formas. Eu posso esperar todo mundo silenciar na oração e dizer, olha, irmãos, o Senhor me mostrou que os irmãos estão pensando em comprar um terreno. Então Deus está dizendo que Ele vai abençoar e vai dar esse terreno. Eu posso comunicar dessa forma. Ou então, agora, para eu comunicar dessa forma, eu preciso esperar a oração esfriar, vamos assim dizer, a atmosfera da oração esfriar. Ou eu posso pôr gás profético na oração. Então a oração diminuiu o volume, é o profeta. Vai dizer, eis filho, Tarabaçu. Eu sei que tu tá pensando em comprar um terreno, não é? Mas eu digo para ti, eu vou dar esse terreno por esses dias. Ó. Deus falando, né? Isso é a pessoa. Você quer profetizar, você quer ser profeta? Dom da profecia, manifeste. Isso é a unção, irmãos, ela é dada, Deus dá. Como você vai transmitir? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Deus está mandando você profetizar esse conteúdo ou Deus está mandando você aguardar para depois comunicar? Tudo tem hora. Então, por que falta profecias nas nossas reuniões? Porque falta sabedoria.
pessoas recebem as moções, tem medo de se é dela ou não, aí espera todo mundo esfriar e abrir o olho para poder soltar, porque tem medo de não ser recebido. Irmãos, tem que soltar. Enfim, teria tanta coisa para falar disso daqui. Então a profecia não diz respeito só a coisas futuras, mas também o modo como se comunica coisas passadas e presentes, na primeira pessoa. E um detalhe importante: quando Deus dá uma moção para ser profetizada, quando você começa a profetizar, durante a profecia vem outras moções. Isso aqui, é sobre isso que eu estou escrevendo ali, preparando um curso, porque são atividades internas, né, intelectivas, a gente chama no coração, né, aqui, que se dão em fração de segundos. Eu costumo dizer assim: você quer profetizar, você não pode pensar. Se você ficar pensando muito, né, será que eu falo isso daqui? Você não tem que pensar. Deus deu, você vai falar. Vou contar um caos. Eu fui orar numa casa em eu estava no primeiro ano, 2005, 15 anos. Fui orar numa casa aqui no 18, naquelas casinhas que tem na beira da linha do trem, ali em frente àquela praça das bandeiras ali, da bandeira do Brasil. Fui orar ali. Então fui eu, Dona Madalena ali, né, das antigas, minha mãe, só as dinossauras. Nós fomos lá orar na casa. Só tinha eu de homem ali, de rapazinho, né? Uma senhora abriu a porta, nos recebeu. Então o Senhor me deu de profetizar umas coisas. Eu comecei a profetizar aquelas palavras, mas eram palavras assim: eu tô vendo as companhias com quem você anda, os moleques que te levam naqueles lugares. E aí eu mesmo ia ouvindo aquilo, eu disse: eu acho que eu bebi. Só tem véia aqui. E eu falando de companhia, lugares. Num determinado momento, no meio da profecia, né? Profecia vai, profecia vem. Aí eu soltei assim: e aí bota esse pé pra dentro que eu tô falando contigo. Aí eu falei: agora eu bebi mesmo. Que pé pra dentro. Vocês entendem? Você não elabora muito. E obviamente que eu mesmo estava reprovando o que eu estava profetizando. Ou seja, eu não estou inconsciente, eu não estou em transe, não é nada disso. Mas é uma fé de transmitir o que está vindo. Porque você crê que é o Espírito Santo. Tá. Falei aquilo. E nem abri o olho para não ver a cara das dinossauras para mim. Aí acabou, irmãos, a oração. Aí, Dona Madalena perguntou ali se mais alguém tinha alguma coisa para passar e tudo. Amém, rezamos a Ave Maria, encerrou a oração. Aí a senhora tinha preparado um café para nós. A gente ia tomando café, ali a pouco abriu a porta de um quarto, um dos quartos. Aí saiu um moleque branco dessa cor aqui. Aí ele olhando assim para mim, acho que pela voz ele reconheceu que era o único rapaz que tinha no meio das dinossauras, era eu. Aí ele foi, pegou um bolo, um café e voltou pro quarto. Aí no outro dia a irmã, telefonou, eu não lembro exatamente como que ela contou, mas ela disse o seguinte: que o filho soube que iam os irmãos orar na casa e disse: eu não vou ficar aqui não. Eu não gosto dessas coisas. Vai ficar assim, que a mãe obrigou ele a ficar. Vai ficar assim. Não, mas eu não vou participar. Então fica no seu quarto, mas você não vai sair, vai ficar no quarto. Ele se trancou no quarto. E a profecia era para ele no quarto. Mas nós não sabíamos que tinha mais alguém em casa. E em determinado momento, tão incomodado com as palavras que estavam saindo na profecia, falando de companhia, lugar que ele ia, coisas que ele fazia, ele abriu a janela e pôs o pé para pular, porque vocês já viram, vocês já passaram de trem ali, são casinhas térreas. Ele pôs a janela para pular, porque ele ia fugir. Quando ele pôs o pé, a profecia lá na sala: e bota esse pé para dentro agora, que eu estou falando com você. Falou. Deus falou. Vocês crêem que Deus falou?
Então, irmãos, agora, quem em sã consciência fica elaborando uma coisa dessa? Ou você fala em línguas, se desprende, você sai do nível natural. Tem uma pregação do padre José Eduardo, inclusive, sobre dom de línguas, que ele deu na Javenice. Não sei se você já assistiu, entra no YouTube da Javenice. É que ele fala de forma tão poética, que eu acho que ele estava empolgado, mas eu estou tentando traduzir isso em miúdos. Ele fala, você tem que orar em línguas até sair do nível natural. Sair do nível natural é isso. Para de ficar pensando, né? Vamos orar, será que Deus vai usar alguém? Será que Deus vai me usar? Não pensa. Ora, vamos ficar em comunhão, e Deus vai fazer. Fé, entende? Muito bem. O dom de línguas, ele tem essas 3 modalidades: glossolalia, xenolalia e xenoglossia. A xenoglossia é uma mescla, vamos assim dizer, de dom de línguas com o dom de milagres, porque é a capacidade de você falar um idioma estrangeiro sem prévio aprendizado. Ou seja, a pessoa nunca teve contato com aquela língua, ou já até teve, mas não a fala. Vários relatos na vida de muitos santos, muitos missionários. Eu vivi uma experiência muito parecida, não de xenoglossia vocal, mas de xenoglossia auditiva, ou seja, o dom de você ouvir uma língua estrangeira e entender o que a pessoa disse, embora você não conheça a língua. E o contrário, você falar na sua língua materna e perceber que a pessoa entendeu como se tivesse sido dito na língua dela. Eu vivi essa experiência no domingo de Pentecostes de 2017 em Roma, na Praça de São Pedro. Eu estava paramentado para a missa, esperando o Papa Francisco entrar. E aí vieram pessoas, viram que eu era padre, vieram pedir confissão. Pela bandeirinha, porque o jubileu da renovação estava lotado, né? Roma estava lotada. Pela bandeirinha eu vi alemão. E eu lá falo alemão, chucrutz. Se for uma palavra alemã, é o que eu sei. Aí ele fez assim, eu entendi meio assim, confissão. Aí eu perguntei se ele falava inglês, né? Mas não falava, era uma senhora, não falava. Aí na hora, Deus me visitou. Deus falou, atende a confissão dela. Ó, fé carismática, atende a confissão dela. Aí eu falei, ok. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falei em português mesmo. Quais os pecados você quer confessar? Ela abriu a boca, confessou, e eu não sei explicar, irmãos. Eu sei quais pecados eram, mas eu não entendo alemão. E depois eu fui dar conselhos a ela, em português. Olha, minha irmã, isso. E a irmã chorava. Chorava em português. Deus fez uma obra. Ela em alemão, eu em português, mas era domingo de Pentecostes. Depois saiu ela, já tinha, porque confissão e católico, confissão mais católico igual fila. Aí vieram os espanhóis, colombianos, aí esses eu entendo. Tinha britânicos, tinha pessoal da África do Sul, eu atendi em inglês até aí sem problema. Franceses, gente do Guiné-Bissau, eu não entendo bolufas de francês. Eu lembro de uma música que cantava Je t'aime ne plus. Essa aí eu lembro, Je t'aime ne plus. Mas eu não sei francês. A mesma coisa, irmãos. Eles falavam, eu falava em português e nós nos entendemos. Era domingo de Pentecostes. Então, isso é agora, glossolalia, como o próprio nome diz na língua grega, é falar coisas ininteligíveis. É ultrapassar a barreira da linguagem. Agora veja, quando deve começar a glossolalia? Quando realmente a vontade, o desejo da oração vocal é maior do que o vocabulário para isso.
Era esse, no princípio da igreja, a função, era essa, no princípio da igreja, a função da glossolalia. Eu achava que não, irmãos, mas hoje eu sou obrigado a reconhecer que sim, o movimento carismático banalizou o dom de línguas. Nós terceirizamos para o dom de línguas a oração. Se solta a voz em línguas quando já não se há palavras nem no vocabulário formulado e nem doxológico. O que é doxológico? É muito próprio do movimento pentecostal, sobretudo nas origens, a glorificação insistente. Vocês vão ver, a primeira leitura de hoje. Os que estão diante do trono, eles estão constantemente dizendo termos de louvor, né? Termos de louvor. Então, quando você não tem mais palavras para louvar, você faz o que nós fazemos no terço, por exemplo, né? Repita palavras de louvor. Glória, 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 aleluia, aleluia, santo, santo, até que, por uma extenuação do espírito, a voz irrompe em línguas estranhas. Então aí as línguas estranhas são mais espontâneas, né? E nós estamos precisando voltar a dar mais glória, viu, irmãos? Mais dar glória, aleluia. É a chamada doxologia. É o passo prévio da glossolalia, né? É o estágio prévio. Porque aí, cessando os termos de louvor, aí se começa a glossolalia. A xenolalia é quando a pessoa fala em línguas estranhas, mas ela não sabe que está falando uma língua estrangeira. Isso geralmente acontece em oração. Eu vivi uma experiência assim nos Estados Unidos. Eu vi, né, dois irmãos em que um perguntou, depois da oração, irmão, que bonito o irmão rezando em russo, você é de família russa, tem família russa? E aí eu vi eles conversando. Ele, não, mas eu não falo russo. Não, mas durante a oração em línguas, você falou russo, eu entendi perfeitamente, você citando o Salmo 22, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e você repetia várias vezes em russo. Mas o irmão não sabia que estava falando russo. Para ele estava falando em línguas estranhas. Mas havia uma língua estrangeira na boca dele, e um outro irmão que conhecia a língua traduziu. Isso é xenolalia, né? Agora, a interpretação das línguas tem duas formas, portanto, né? Se refere tanto à xenolalia, esse exemplo que eu acabei de dar, traduzir uma língua estrangeira que está na boca do irmão, caso haja uma língua estrangeira ali, que é a interpretação tradutora, e tem a interpretação intuitiva. Intuitiva. Vou dar o exemplo do terreno da Frater Querigma. Olha que Deus está revelando alguma coisa aqui, irmão. Vou dar o exemplo de novo. Deus revela, o irmão está querendo comprar um terreno. Tá. E aí o Espírito fala, profetiza isso. Profetiza. Aí começa, né? Ih, calabaçura, que tu estás pensando em comprar um terreno? Vai comprar um terreno. Na Bassuri, eu digo, aí você profetiza, acaba o conteúdo da primeira profecia, você vai soltando termos em línguas, né? Ao soltar mais termos em línguas, aí vem o resto. E tem mais, junto com o terreno, vai vir uma van, vai vir um ônibus, outra coisa, Deus vai dar. No começo, antes de profetizar, eu só vi um terreno. Mas ao falar em línguas, as palavras em línguas trouxeram uma intuição mais profunda, ou seja, você mergulha na revelação, né? Você intui a revelação e vão surgindo outras coisas que, na verdade, vão para além do estopim da profecia. Aquela primeira palavra para começar a profetizar era só, sabe quando você vai abrir uma bolacha e tem aquela linguinha de fora, né? Aí você puxa ela. Aquilo é só para puxar. Você vai falando
abaixar. Dá para pendurar, fazer até uma balancinha. Se quiser, botar uma balancinha no êxtase. Que, o irmão está levitando. Pega 2 cordas, amarra um pneu, mas fica lá balançando. Muitos santos tiveram esses dons. Né? São Paulo da Cruz, São Felipe Neri, São Francisco Xavier, São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil. Né? Pouca gente sabe, mas ele é o padroeiro do Brasil. Tem um filme de São José Cupertino, ele rezando missa, aí ele entrou em êxtase e começou a levitar. E os freis saem correndo da igreja, tudo, para chamar o superior para vir ver. Só que o superior já tinha proibido ele. Olha essa superior, proibiu, pare de levitar. Aí ele levitou, porque não teve controle, foi todo mundo chamar, e quando o superior entrou na igreja, ele estava de volta no chão. Obediência. São Martim de Porres levitava muito também. Esse dom de eflúvios luminosos, tem alguns relatos de santos que o tinham. Tamanha a luminosidade, né, da alma. Eu imagino uma alma repleta da luz, né, da graça. E chega uma hora que ela acende. Os santos, esses cristãos, acendia mesmo, como fosse uma lâmpada. Um relato disso na escritura é Moisés. Tamanha luz no rosto dele que foi preciso cobrir com um véu. Todos nós, após a ressurreição, vamos ascender. Ou seja, nós vamos ter uma luminosidade. Esses santos já são tão glorificados que é como se eles tivessem ressuscitado antes mesmo de morrer. Esse é o sentido do dom místico. Então, por exemplo, Santa Catarina de Alexandria foi vista várias vezes, acesa, e o patriarca Moisés, como eu citei há pouco, e eflúvios odoríferos também, aí tem muito mais relatos, tanto em vida como após a morte. Os santos ficam exalando o perfume. Você lembra que eu disse que São João Maria Vianney sentiu o odor das almas, o odor de pecado. Ora, se uma alma em pecado pode exalar um odor, uma alma na graça também pode. Então, São Francisco de Assis, por exemplo, não se explicava naturalmente alguém que andava como um mendigo, como ele andava, ter aquele odor. Era um homem sujo, mas quem se aproximava sentia um perfume como se ele tivesse acabado de se banhar e se perfumar. A biografia conta. Santa Rita de Cássia tinha aquela estigma na testa que fedia muito, a ponto de terem arrumado uma cela para ela fora do convento, onde ela passou a vida toda. Então, quando ela morreu, esperavam que fosse feder ainda mais. E a grande surpresa foi que exalou perfume de rosas com tanta força que até hoje, quem for lá sente. Eu estive em janeiro lá. Eu trouxe algumas pétalas, se colocam as flores em volta do corpo dela e as flores ficam impregnadas do perfume. Eu tenho em casa. Eu podia até ter trazido. Porque não é normal, a flor seca, a pétala seca e o perfume sai. Estão perfumadas lá. Você não tem? Eu te dei uma, não está na sua Bíblia. Eu trouxe várias pétalas, né? Dei para algumas pessoas. Impregnado o odor. As irmãs não põem nada. Isso é algo presente, você pode ir lá e sentir. E Santa Teresa de Ávila, contam que vertia um óleo parecido com o crisma é muito perfumado, tem odor de bálsamo, vertia do túmulo dela, verteu por 9 meses após a morte dela, um perfume, e depois quando exumaram o corpo, vertia dos ossos também. O mesmo óleo. Quer dizer, a pessoa morta está viva. Esse é o grande mistério dos corpos incorruptos. São sinais que Deus dá para dizer de que a morte realmente nada é. Ela é uma aparência, ela não existe para nós, para um cristão. Um outro dom místico é o da abstinência prolongada. São vários santos viveram de Eucaristia por anos. E não é que viviam com fraqueza, com fome, não. Comungavam, apenas comungavam, não comiam nada, não bebiam água
e viviam, tinham as suas atividades como se tivessem acabado de se alimentar. Isso também é uma antecipação do dom glorioso da impassibilidade. Quando nós ressuscitarmos, nós não vamos ter fome nem sede. Então, existem dois tipos de abstinência prolongada, né? Abstinência de refeição. Catarina de Sena viveu 8 anos só de Eucaristia. Isabel de Rente viveu 16 anos. Santa Ludovina viveu 28 anos só de Eucaristia. Luísa Letô, 14 anos. E tinha os santos que não dormiam. Tá? Mas não é que tinha insônia, não. Que a gente tem insônia e fica igual um zumbi o resto do dia. Não, eles não dormiam em hipótese alguma e tinham toda a disposição, como se tivessem dormido tranquilamente. O próprio São Pedro de Alcântara, né, durante 40 anos, dormia apenas 1 hora por dia. E Santa Catarina Rite, 1 hora por semana ela dormia, durante toda a sua vida. Então, isso são dons místicos. Não adianta querer, isso é resultado de um progresso muito grande na santidade. A estigmatização é um efeito de uma união com a paixão do Senhor, muito grande, tamanha a união que essa paixão extravasa, né, no corpo. Vou passar um pouco. Então, a Beata Teresa Nilman, que eu mostrei no slide, né, do início do seminário, isso ela vertia sangue a vida toda, né, pelos olhos e pelas mãos. Então, esses lençóis e a roupa dela se trocavam várias vezes ao dia. O primeiro caso de estigmatização na igreja é o de São Francisco. É o primeiro. 1222 foi o ano que ele foi estigmatizado. São Pio, que é o mais famoso, né? Pio de Petreutina, Rita de Cássia. O da bilocação também é uma antecipação do corpo glorioso, não é? Ou seja, Jesus está no céu à direita do Pai e no sacrário aqui, fisicamente. Um corpo glorioso pode fazer isso. Então, muitos santos receberam esse dom, né? O próprio Frei Galvão, morando em São Paulo, era visto em Jaú. Visto mesmo, pegava, tomava bênção, beijava a mão. Então, ele ia a Jaú sem sair de São Paulo. O Pio de Petreutina, a mesma coisa. Como é essa experiência, né, de estar conscientemente em 2 lugares? Bom, biloquem, vocês vão saber como é, eu não sei. Santo Antônio é o único relato que existe na igreja de trilocação. Trilocação. Ele já esteve em 3 lugares. Ele esteve rezando uma missa num lugar, atendendo um pobre em outro e fazendo um sermão em outro, em cidades diferentes. Como funciona, né, o processo mesmo de consciência, né, mental, é um mistério. Né, mas esses santos viveram esses dons. E por fim, a incorruptibilidade póstuma, né, a incorruptibilidade do corpo. Veja, os corpos incorruptos não são corpos intactos, isso é um fato. O corpo desidrata, né? Perde a coloração, a pele não fica corada, mas nós sabemos bem que estado deve ficar um corpo no seu curso de decomposição natural. O que nós temos na igreja são corpos com órgãos internos inteiros, ainda que desidratados. Isso não é normal. Houve uma confusão sobre o Beato Carlo Acutis. O Beato Carlo Acutis morreu com 70 quilos e ao ser exumado, pesaram o corpo e tinha 70 quilos. Se isso não é incorrupção, o que mais é? Agora, é claro que o corpo, a pele enrugada, empretejado, tem aqui, por exemplo, partes de corpos de santos, né? Então, de São Camilo, o coração ficou intacto. A língua de Santo Antônio, que está lá até hoje em Pádua, né? Veja, Santa Rita. Santa Rita é um caso em que o corpo, do jeito que foi encontrado, foi exposto. Então as pessoas sempre perguntam, né? Padre Pio foi tratado com cera, o Beato Carlo Acutis foi tratado com cera. Tá, mas se não tivesse sido tratado, como estaria? Assim.
Então, eles tratam para ficar mais apresentável, mas não fica repugnante. Se você vai à Cássia, você vai ver exatamente assim. Tá? Eu tive em janeiro lá. Então, é assim, dessa forma. Como se explica? Um rosto está assim, um rosto de uma pessoa que morreu em 1457. Isso é místico. Agora, tem os que são tratados para exposição. Né? Passa-se uma cera, mas é uma capa fina de cera, não é refeito o rosto. Né? Estaria assim, mas se passa uma capinha para ficar bonitinho. Santa Bernadette morreu em 1879. Né? E São Luís Orione, tem vários corpos aqui. São Vicente de Paulo, o próprio Pio de Petreutina. São belezas da igreja. São sinais que Deus envia. Né? Vós não fostes criados para a morte. E nós faremos como Jó, né? Na minha carne eu verei a Deus. A Santa Imelda, eu amo ela. É a padroeira das primeiras Eucaristias. Morreu com 10 anos. Explicaram para ela que Jesus era vivo na Eucaristia. Né? E ela aprendeu que Jesus era o céu. Então, na cabeça de uma criança, mas como que o céu entra na gente e a gente não morre? E aí as catequistas, a mãe ria, não é assim, é sacramental. Não, imagina, não é possível. Isso não pode, não é possível. Como que o céu entra na gente e a gente não entra no céu? Então ela foi fazer a primeira comunhão, ela tinha certeza que é assim que funciona. Era assim. Então antes da missa ela despediu do pai, despediu da mãe, despediu da família, entrou na fila da comunhão, comungou, foi para o banco e morreu. Tá assim, até hoje. 1333. Né? São João Maria Vianney. Enfim, eram os exemplos que eu tinha, né? Dúvidas sobre os dons místicos? Acho que nem dá tempo de fazer pergunta, né? Passamos tanto do horário, né? Agradeço os que acompanharam, né? Os que assistiram.